E aí, galera, seguindo a aula, eu vou falar agora um pouco sobre a religião egípcia, certo? É, uma coisa para a gente pautar, a primeira coisa que é bom falar sobre a religião egípcia é o que ela, como ela se mostra, né? Quais são as suas características principais. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ela é politeísta. O que quer dizer isso? É que ela cultua vários deuses, né? Uma coisa que a gente já viu nas nossas aulas sobre Mesopotâmia, até nas aulas sobre pré-história, né? Diferente das religiões monoteístas, como, por exemplo, o cristianismo, que ele pauta na crença e na adoração a apenas um Deus, né? E a religião egípcia era pautada nisso, né? Além disso, os deuses dessa religião, eles poderiam se manifestar tanto em um aspecto antropomórfico quanto no aspecto antroposomórfico. O que é isso? Não se preocupem que é simples de explicar. No antropomorfismo, os deuses eles se apresentam na forma humana, como se fosse humano, um ser humano normal, certo? Antropomorfismo. Já no antroposomorfismo, os seres se apresentam como parte humano e parte animal. Por exemplo, você pode ver aqui nas imagens, é, o Anubis, por exemplo, o ser humano com a cabeça de um chacal. O Sobek, o ser humano com a cabeça de crocodilo. E eles podem se apresentar em ambos os casos, em ambos as características, certo? E os egípcios eles acreditavam na vida após a morte e no retorno da alma ao corpo. Isso motivou o desenvolvimento de técnicas como embalsamento e mumificação, que poderia variar dependendo da posição da pessoa na hierarquia social. Então, as pirâmides, só para não achar que estou viajando muito, as pirâmides eram basicamente usadas como tumbas, né? Como mausoléus para os faraós, né? Como se fosse templos funerários, certo? E os egípcios acreditavam que a vida continuava após a morte, que o seu corpo iria para o outro mundo, né? Não seria julgado e tal. E para ajudar nisso, para você ir em boas condições, os egípcios acreditavam no embalsamento da mumificação, né? Em técnicas de preservar o corpo após a morte, para ele manter suas características, né? Mas o motivo de a gente achar tantas múmias, tantos corpos com um estado de qualidade avançado, considerando que essas coisas aconteceram há uns 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos. E, e esse tipo de embalsamento e modificação poderia variar dependendo da posição da hierarquia social. O que isso quer dizer? Pessoas que estivessem numa hierarquia mais baixa, como por exemplo, camponeses, comerciantes, eles não teriam condições de fazer mumificações e embalsamentos tão refinados quanto as mumificações e embalsamentos realizados pela nobreza e pelo faraó, certo? E só que isso era uma coisa bastante difundida. E os sacerdotes eles possuíam bastante poder, uma situação importantes, pois eram considerados mediadores entre seres humanos e os deuses. Porque cada templo ele era independente, né? Então, tipo, cada templo ele concentrava na adoração a um deus. Então, por exemplo, o templo do Anubis, ele concentrava na adoração a Anubis. O templo do Sobek era do Sobek, o templo do Seth é do Seth, e assim sucessivamente. E as pessoas iam, e cada deus ele representava um tipo de aspecto da vida. Então tinha o deus da guerra, o deus do amor, o deus da colheita, da sabedoria. E cada templo concentrava a adoração a um deus, ou seja, as pessoas iam, quando a pessoa queria bastante colheita, ela ia no templo do deus colheita, rezava, orava e deixava o seu tributo para esse templo. Quem cuidava desse tributo era o sacerdote. Ou seja, quando tinha períodos de bastante bonança, bastante riqueza no reino, as pessoas naturalmente iriam prestar seus tributos, sua adoração aos templos, o que enriquecia bastante os sacerdotes, certo? E gerou várias tensões em várias épocas entre o faraó e os sacerdotes, certo? Justamente por isso, porque quem fica com o crédito, quem fica com a riqueza das coisas boas que estavam acontecendo, não é? Até teve uma época que a gente falou lá no passado, né? Acho que eu falei rapidinho, que teve até uma época que um dos faraós tentou abolir o sistema de politeísmo e focar a adoração de todos os templos em apenas um deus. Só que isso acabou não dando certo justamente porque havia uma pressão social muito grande por parte dos sacerdotes e por parte da população mesmo, que estava acostumada a seguir uma crença politeísta, certo?
E os sacerdotes, eles eram considerados mediadores entre os seres humanos e os deuses. E ter o apoio deles era muito importante para todo, todo faraó. Beleza? Então, seguindo a aula, os egípcios também dominaram conhecimentos diversos, além da escrita, além da religião. Eles dominaram a matemática, porque, obviamente, era uma condição para você construir, né, as grandes obras hidráulicas, as obras de irrigação, os templos das pirâmides. A astronomia também era um ramo dominado pelos sacerdotes, porque eles conseguiram, através da observação dos céus, mas ali para o céu, assim, observar a relação entre o movimento dos astros e a época da cheia do Rio Nilo. Eles conseguiram prever, né? Tipo, então, se as estrelas estiverem numa posição assim, é porque está na época das cheias. Se estiver numa posição diferente, é porque é a época da seca. E a partir disso, eles foram capazes de criar um calendário muito parecido com o nosso, né? De 12 meses, 360 dias. E isso foi uma coisa bastante avançada para a época. E na arquitetura, se destacava também a construção das pirâmides e dos templos, né? E sobre as pirâmides, elas foram, vocês podem estar vendo de novo aqui a foto da aula passada, né, da pirâmide de Keops e Mycerinos, que talvez seja mais conhecida. Elas foram construídas principalmente para os faraós e para os membros da corte, né? Elas simbolizavam uma morada eterna, no qual o espírito continuaria a viver após a morte do corpo, constituindo um elemento essencial nos rituais fúnebres da realeza egípcia, pois suas câmaras subterrâneas eram depositados os corpos mumificados. Ou seja, era a morada final do corpo dos reis, né, dos faraós. E as pirâmides maiores eram justamente feitas assim para destacar o poder real, o poder divino, certo? E a gente tem um imaginário de que as pirâmides foram construídas por escravos, vários escravos, milhares e tal. Só que as nossas pesquisas, né, o nosso trabalho com as fontes na arqueologia, ela mostra que, na verdade, as pirâmides foram construídas por menos pessoas. E os trabalhadores, eles tinham umas condições de vida melhores, mais tranquilas. E essa construção, ela era muito prezada pelos egípcios na época, né? Por ser um elemento de você constituir sua identidade, de você fazer parte das coisas, de você professar sua crença no faraó, no Egito, tipo, na divindade e tal. E construir isso não era uma coisa, tipo, como eu posso dizer, não era como se fosse um fardo, era como se fosse, era visto muito com uma demonstração de força e de identidade, certo? E é isso, espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham visto mais ou menos as outras características da cultura e do povo egípcio. E na próxima aula a gente vai ver algumas questões sobre para ficar tudo tranquilo, beleza?